que o crime organizado seria uma das formas mais puras do capitalismo, porque funciona praticamente sem limites éticos, visando apenas o lucro. Eu queria ouvir a sua opinião sobre essa visão, fazendo um paralelo principalmente com os escândalos que a gente viu da Faria Lima. E se puder, no final, falar de uma maneira inteligente como que a gente consegue combater o crime organizado sem onerar o trabalhador e o mais pobre, diferente do que a gente vê hoje em dia. Dale. Vocês ouviram a pergunta? Ouvi. Perfeito, vamos lá. Vai, manda ver. Carlos, Eu não ouvi a pergunta, mas vou ouvir a resposta. foi basicamente uma pergunta falando do Jean Ziegler, que ele diz que o crime organizado é uma das formas mais puras de capitalismo, porque é uma dinâmica de acumulação sem limites éticos. Gente, vamos imaginar aqui um jovem do Rio de Janeiro com um fuzil na mão. Vamos imaginar. Esse fuzil normalmente não é produzido no Brasil, né? A gente está falando de um fuzil israelense, de um fuzil estadunidense, belga e por aí vai. Como é que chega um fuzil na favela do Rio de Janeiro? Porque assim, vamos partir do pressuposto aqui que aquele menino, aquele jovem que tá com um fuzil na mão, ele normalmente é semi-analfabeto. Ele não terminou nem sequer o ensino médio. Ele não fala inglês, ele não habla espanhol. Então ele não controla a cadeia de comercialização global daquele fuzil. Perfeito? A cocaína é uma das mercadorias ilegais fundamentais para sustentar o tráfico de drogas e, consequentemente, inclusive, o tráfico de armas. O Brasil não produz cocaína. Cocaína é produzida nos países andinos a partir da folha da coca, que é uma folha ancestral usada por povos originários. Veja, a gente está falando de um comércio logístico continental. Porque não é fácil você fazer com que uma mercadoria saia, por exemplo, do Peru, da Bolívia, da Colômbia, do México e por aí vai, para chegar no Brasil, que está entre os 5 maiores consumidores de cocaína do mundo. Vamos também aqui fazer um consenso mínimo, que é aquele rapaz que está com um fuzil numa favela, numa rocinha da vida, ele também não comanda o tráfico transnacional de cocaína. Muito menos o tráfico de drogas sintéticas que são importadas da Europa Ocidental. Então, assim, não é a pessoa que mora na Rocinha que comanda o tráfico de êxtase que sai de Amsterdã e vai parar nas baladas de Copacabana, da Faria Lima e por aí vai. Estamos concordando com isso. E aí vem um terceiro vetor, né? Para garantir o tráfico de armas, tanto interno quanto internacional, o tráfico de drogas, a gente precisa de muito dinheiro. Para movimentar dinheiro é fundamental a lavagem de dinheiro. A gente está falando de bilhões e bilhões. E o que é a lavagem de dinheiro? É você fazer um processo de ocultamento, né, da origem e do destino do dinheiro, dando uma fachada legal para um dinheiro que é ilegal. Isso é uma operação extremamente complexa. Tem a ver agora com... agora tá na mídia, inclusive, a Operação Carbono Oculto. Exatamente. Que tem tudo a ver com isso que você está falando. Exatamente. Então perceba aqui 3 pernas fundamentais do que se chama de crime organizado, né? Tráfico de armas, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro. Nenhuma dessas cadeias econômicas, né, dessa economia predatória, como alguns sociólogos chamam, é controlado a partir dos aviãozinhos da favela. Perfeito? Então, assim, a maior apreensão de armas da história do país foi feita num condomínio no Rio de Janeiro, né, que inclusive o Bolsonaro, né, morava próximo lá, era vizinho. O rapaz está sempre no lugar errado, na hora errada. Uma das maiores operações financeiras agora contra a lavagem de dinheiro do crime organizado foi feito na Faria Lima. Uma das maiores apreensões de drogas da história do Brasil foi feita no Porto de Santos, né? Que dizem as más línguas que um ex-presidente comanda a corrupção no Porto de Santos há 30 anos, um ex-presidente golpista. Eu não vou falar o nome, porque eu tô recebendo processo demais já, viu, Igor e Carlos? Tá difícil. Meus advogados estão... Eu posso imaginar a quem você se refere, mas é melhor não falar o nome de ninguém. Essas coisas são perigosas. É um ex-presidente que poderia fazer o próximo filme do Nosferatu. E aí, repare, combate ao crime organizado significa primordialmente você asfixiar financeiramente e logisticamente os grupos criminosos. Porque o combate no varejo, dito combate no varejo, que é uma simulação de combate... Que é o que acontece hoje. Que é o que acontece hoje. Basicamente, ele gera morte, traumas, bala perdida, crianças assassinadas, jovens assassinados, encarceramento em massa, e a violência no Brasil só faz crescer.
Veja, desde o final da ditadura empresarial militar até hoje, a gente tem a mesma política de segurança pública, salvo algumas pequenas exceções. Governo Brizola no Rio de Janeiro, governo Olívio Dutra no Rio Grande do Sul e, por incrível que pareça, o primeiro governo Mário Covas aqui em São Paulo. Tirando esses 3 governos, a gente tem basicamente o mesmo paradigma de segurança pública, que é a política do tiro, porrada e bomba. É prende, mata, encarcera. Prende, mata, encarcera. É isso. Reduziu a violência? Não. Cresceu facções criminosas, se espalharam pelo Brasil inteiro, o consumo de drogas nunca foi tão alto, o tráfico de armas nunca foi tão alto, inclusive a CPI do tráfico de armas feitas há mais de 10 anos atrás no Congresso Nacional falava que 50% de todas as armas em circulação no Brasil saíam do Estado, da polícia ou das Forças Armadas, principalmente do Exército. Então, combate ao crime organizado, sério, parte do pressuposto de que a gente vai asfixiar por cima as cadeias de comando. Porque aí é muito fácil, né? Qualquer governador oportunista diz que vai ser eleito e a polícia vai atirar na cabecinha. Aí qualquer racista, fascista, vai e mata 40 na Baixada Santista e diz que está combatendo o crime. Mas você vai ver os índices, por exemplo, aqui em São Paulo, Carlos, explodiu o índice de crimes sexuais, de violência sexual contra crianças, de feminicídio e por aí vai indo. Então, isso não muda nada. Objetivamente. Agora, o que é que muda? Uma operação como essa. Só que aí, qual é o segredo? Veja, existia uma operação gigantesca de lavagem de dinheiro. Se desmontou esse esquema. Mas as condições concretas para a continuidade da lavagem de dinheiro não foram desmontadas. Por exemplo, 2 medidas. O sistema bancário deveria ser totalmente estatizado e a distribuição de combustível totalmente estatal. Quer quebrar as pernas do crime organizado? A gente tem que acabar com a distribuição privada por retalho de combustível. E não só combustível, gás de cozinha. Por exemplo, no Rio de Janeiro, as milícias dependem fundamentalmente da distribuição privada de gás de cozinha. Se a gente estabelece um monopólio estatal sobre a distribuição de combustível e gás de cozinha, estatiza o setor bancário e cria regras realmente rígidas para a circulação de capital e a gestão de fundos de investimento, a gente asfixia financeiramente o crime. Sem dinheiro, nenhuma facção, nenhuma quadrilha consegue sustentar um mês a sua estrutura. Jones, mas todos esses exemplos que você está dando, que o Estado, serviços que o Estado poderia assumir, em outros tantos serviços, o Estado assumiu e não funcionou. O Estado se tornou um monstro gigantesco, um monstro lento, um monstro inoperante. E o Estado não impediu a corrupção também. Então, não é um pouco sonhar, se entrega tudo para o Estado? O Estado brasileiro nunca demonstrou tal eficiência. Foi eficiente em algumas coisas, mas completamente ineficiente em outras coisas. Eu não sei se é possível fazer tudo isso dessa forma, com essa eficiência, fazendo com que todos tenham a mesma oportunidade. Não sei, eu acho um pouco romântica essa ideia. Não, veja, Carlos, é uma boa pergunta, porque a gente não defende o Estado atual, né? A gente defende uma transformação radical do poder político, inclusive da forma política estatal. Porque, repare, vamos dar um exemplo concreto. Como é que funciona hoje a Petrobras? A Petrobras ela tem hoje seus acionistas privados que têm uma influência gigantesca na companhia, em que na prática a Petrobras funciona como vaca leiteira do mercado. A prioridade da Petrobras é distribuir dividendos para os acionistas, inclusive vai ter uma curiosidade para os nossos ouvintes, né? A mídia empresarial, ela vive defendendo o livre mercado, né? Mas a maior delas, a Rede Globo, ela não tem ações abertas, capital aberto na bolsa, né? A Rede Globo é uma companhia familiar que ninguém manda. Então, se Igor, que é poder rico, quiser comprar ações da Rede Globo, ele não pode. Como foi que se criou o mercado... A primeira parte da tua afirmação é correta. É podre e rico. Exatamente. Ele só não quis comprar as ações da Globo até agora. Não, é porque ele pode, né? Não tem ação para vender. O mercado de capitais no Brasil, ele foi criado colocando ações de empresas públicas, como Petrobras, como Eletrobras, como Vale do Rio Doce, na Bolsa de Valores, para o capital privado se apropriar de riqueza pública acumulada. Mas a Rede Globo não tem capital aberto. Mas a família Bravanel não tem capital aberto do SBT, né? Então é um discursozinho de livre mercado, de não sei o quê, mas livre mercado pros outros, né? Para as famílias que mandam, não. Dito isto, veja, o que foi que aconteceu com a Petrobras?
ela virou essa vaca leiteira do mercado, em que a prioridade não é o investimento produtivo, que a prioridade não é ampliar a capacidade de refino, que a prioridade não é retomar do poço a bomba de combustível, né? A extração de petróleo, a produção de derivados, o refino e por aí vai. A prioridade dela é distribuir lucros e dividendos, inclusive lucros e dividendos para acionistas estrangeiros. Qual é a consequência prática disso? Não existe hoje no modelo de governança da Petrobras um espaço para você, que é usuário, por exemplo, do serviço da Petrobras, porque usa gás de cozinha, usa gasolina, usa diesel, participar das decisões da empresa. Não existe espaço para os motoboys participarem da gestão da empresa, para os trabalhadores petroleiros e petroleiras de fato da Petrobras participarem da empresa, para a universidade, para a academia. O governo Bolsonaro acabou com a universidade da Petrobras. Eu não sei se ela foi retomada no governo Lula, preciso fazer essa pesquisa. Inclusive, alguém me manda essa informação, mas o governo Bolsonaro tinha acabado com a universidade da Petrobras. Então, veja, você tem um modelo de governança, que é um modelo de governança em si mesmado, que quem manda na Petrobras é basicamente o governinho do momento, que faz com que o conselho da Petrobras esteja subordinado aos interesses político-econômicos, muitos deles que ficam nas sombras, ali, atuando em lobbies. O que é que a gente defende? Por exemplo, uma Petrobras gerida pelos trabalhadores e usuários, em que, claro, o governo do momento vai ter capacidade de influir nas decisões da Petrobras, mas vai fazer isso a partir de um plano de trabalho. Então, um dos modelos que a gente defende é que vai ter um governo, esse governo vai ter que apresentar, por exemplo, um plano de trabalho para o setor do petróleo e gás. Qual é o plano nos próximos 10 anos a ser revisto, né, a cada 2 anos, cumprimento da meta, inclusive passando pelos próprios escrutínios do processo eleitoral. Só que o elemento de controle disso vai ser a partir de um conselho popular de trabalhadores e usuários. Então a gente poderia mudar o modelo de governança, porque veja, o que está errado, a gente não vai solucionar privatizando. Veja, a energia acabou de cair aqui, né? A energia em São Paulo é privada, né? É a Enel, que é um grupo italiano que manda na energia elétrica de São Paulo e que, inclusive, decidiu, porque a Itália está com problema no seu balanço de pagamentos, então decidiu que a Itália precisaria ter entrada maior de dólares, de euros e por aí vai, e mandou cortar um bocado de funcionário da Enel aqui de São Paulo, começou a ter apagão direto, 2 apagões por ano. Né? Verdade, então, assim, a coisa não funciona. Tem um exemplo que o Ciro Gomes dá, que é um exemplo bom. Veja, a vaca tá com carrapato. O que é que você vai fazer? Você vai dar um tiro na cabeça da vaca? Pode ser, vai matar os carrapatos, mas vai matar a vaca também, né? E a vaca dava leite, né? Do leite você fazia queijo e por aí vai. Então, a solução não é dar um tiro na cabeça da vaca, é mudar a forma como você está cuidando da vaca, né? Aliás, a gente falou de PCC, né? Você falou de PCC. A história desses últimos 2 dias, de ontem e hoje, das investigações, né? Atingiram a Faria Lima de frente, né? É isso. E a Faria Lima, quem trabalha na Faria Lima, nos grandes sistemas financeiros lá, sempre se considerou a parte do mundo. Aí criou-se até um neologismo, os Faria Limers. É isso. Os Faria Limers. Aí saíram muitas reportagens, como se comportam os Faria Limers, como se vestem os Faria Limers. Sim. Aí faltou se descobrir como é que agiam ou roubavam alguns Faria Limers, né?